E já voltamos. Cadê o intérprete? Vai chegar ali já já. Voltamos com a aula 33.2. E aí, olha só, nós temos duas maneiras de olhar a posição relativa entre as circunferências. A primeira é desenhando a circunferência no plano cartesiano e olhando as posições, igual fizemos lá na última lâmina antes de entrarmos no esporte. E aí, ó, falando em esporte, o motocross, né, fomos aqui conversar, olhar, é um esporte, não é, né, um esporte olímpico, mas é um esporte. O Globo da Morte não, tá? O Globo da Morte é só um entretenimento mesmo, de muita adrenalina. Mas vamos deixar por enquanto isso, porque o nosso foco é falar da posição entre circunferências. Na telinha, diretor, aula 33.2, Geometria Analítica na Circunferência, parte 3. E nessa parte 3, nós falamos das posições relativas. Quando tem dois pontos em comum, ela é secante. Foca e anota. Distância menor do que a soma entre os dois raios. Fiz a distância entre os dois centros. Essa distância entre os dois centros. Beleza. Se tiver nenhum ponto em comum, aí ela vai ser externa. A externa, a distância entre os centros, é maior do que a soma dos dois raios. Na interna, quando ela não tiver ponto em comum, ela pode ser concêntrica, distância zero, ou pode ser simplesmente interna, quando a distância for menor do que a diferença dos dois raios. E uma dica aqui interessante é, na hora de fazer esses raios aqui, sempre diminui o maior do menor, para não precisar fazer o módulo, tá? Porque senão vai ficar negativo, mas tudo bem. Diminuiu os dois módulos, diminuiu os dois raios. Começa sempre pelo maior, maior menos o menor. Se der menor do que a distância, ela é interna. Se der zero, ela é concêntrica. Se a distância for maior do que a soma, ela é externa. Então, anotem essas informações. Ah, professor, já anotei. Perfeito. Só destaca, passa um pincel vermelho, passa um marca-texto, sei lá, deixa bem destacado para a gente daqui a pouco utilizar. Beleza? Falta mais uma com ponto em comum. Pode ser tangente externa. Tangente externa, a distância é igual à soma dos raios. Tangente interna, a distância é igual à diferença entre os raios. Certo? Então, temos 6 detalhes a serem analisados. 6 detalhes. Vamos lá, então, elencar cada um deles? Vamos elencar cada um deles. Olha só, a distância é maior do que o raio 1 mais o raio 2. Que circunferência que eu tenho aqui? Qual? Não lembro. Ah, não, meu Deus do céu. Tá aqui, gente. Tá aqui, ó. Maior do que a soma dos raios. Ela é externa. Se essa diferença for zero, distância for igual a zero. Isso. Então, você tem que ter tudo isso aí anotadinho. Nós vamos fazer as distâncias e vamos olhar. Então, as questões, tá? Acredito que na atividade de vocês aí tem o gráfico também. Quem quiser desenhar a circunferência, quem tem essa facilidade em desenhar, perfeito. Mas nós vamos utilizar na resolução agora a distância entre os centros. Vamos fazer distâncias e vamos olhar essas posições, beleza? Então, já voltamos com a correção da atividade de sala. Agora é com vocês. Só fazer a distância e olhar as anotações.
São 6 detalhes, 6, né, resultados que nós temos que podem acontecer. Pode ser externa, pode ser interna, sem pontos em comum. Pode ser externa ou interna com um ponto em comum. Pode ter 2 pontos em comum, aí é secante. Então, são esses detalhezinhos simples que nós vamos trabalhar agora. Então, na telinha, diretor, tirando as dúvidas, resolução das atividades de sala. A primeira questão fala assim, ó, determinando o centro e o raio das circunferências ou construindo o gráfico, pode-se garantir que nós vamos fazer determinando o centro e raio. Então, vou pegar aqui, ó, chamando aqui de circunferência 1, centro da circunferência 1, 0 e 1. Raio da circunferência 1. Ele coloca raio com R minúsculo, né? Eu vou colocar com R minúsculo também. Chamar de R1. É a raiz quadrada de 9. Raiz de 9, 3. Vou agora pegar o centro da segunda circunferência, 4 e 1. Isso aqui foi o que nós mais trabalhamos na primeira parte. Tira a raiz quadrada. Raiz quadrada de 1 é 1. Já posso aqui fazer o seguinte, olha só. R1 mais R2, R1 menos R2. Então, ó, 3 mais 1, 4. 3 menos 1, 2. Já tenho esses dois pontos de orientação. Aí, ó, acredito que para vocês foi essa folhinha para fazer o desenho, colocar, beleza. São as opções. Quem fez por aqui, perfeito. Marcou lá a resposta certa? Ótimo. Eu vou fazer por aqui, calculando a distância entre os dois centros. Distância entre os centros é igual a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya também ao quadrado. A distância é, nós vimos que o centro da segunda, cadê aqui, ó? O centro da segunda é 4, então vai ficar 4 menos 0. 4 menos 0 ao quadrado, mais. E o centro da primeira é 1 e 1. Então vai ficar 1 menos 1. 1 menos 1 ao quadrado. A distância é igual a raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 0 ao quadrado. A distância é raiz quadrada de 16 mais 0. Raiz quadrada de 16. Então, a distância é igual a 4. Vamos lá. Nós vimos que R1 mais R2... E vimos também R1 menos R2. 3 mais 1 deu 4 e 3 menos 1 deu 2. Né? Fizemos isso aqui lá no comecinho, tá aqui, ó. Beleza. A distância é igual ao raio 1 mais o raio 2. Se ela é igual, que posição nós temos entre essas duas circunferências? Que posição? Perfeito. Tangente externa. Qual é a opção? Vamos lá. Tangentes exteriormente. Tá aqui, ó. Perfeito. Beleza? Então, diretor, salva essa, perfeito, e essa daqui. Beleza. Questão número 2, mesma coisa, mesma situação. Vamos tirar o centro, vamos lá, centro, 1, agora aqui, ó, tem que ter cuidado aqui agora, porque está positivo. Se está positivo é porque é menos 1, 1 e menos 1. Vamos para o raio. Raio 1 é a raiz quadrada de 16. Deu 4. Segunda circunferência, centro, 1 e 1. Beleza. Raio 2.
Raiz quadrada de 1 é 1. Pronto, já temos aqui o centro e o raio. Vamos fazer aqui raio 1 mais raio 2, 4 mais 1, 5. Raio 1 menos raio 2, 4 menos 1, 3. Perfeito. Já temos os centros, temos os raios e já temos a soma e a diferença entre eles. Agora é só calcular essa distância. Aí, ó, tem aqui, para quem quiser fazer com o gráfico, perfeito. Eu vou fazer por aqui. Distância é igual a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Distância é igual a raiz quadrada de... Tiramos os pontos. Vou chamar esse aqui é A e esse aqui é B. Então vai ficar 1 menos 1. Vem aqui, ó. 1 menos 1 ao quadrado mais... Aí volta aqui. 1 menos menos 1. 1 menos menos fica 1 mais ao quadrado. Distância é igual a raiz quadrada de 0 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, então vai ficar 0 mais 4. 0 mais 4 é 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então a distância é 2. Vamos voltar lá na primeira parte e ver que R1 mais R2 deu quanto? R1 menos R2 deu quanto? Aí temos lá 5 e 3. A distância deu igual à soma? Não. A distância deu menor que a soma? Sim. Então a distância entre o centro e o raio é menor do que R1 mais R2. Quando isso aqui acontece, a nossa circunferência é o quê? Deu menor. Não lembra? Então vamos voltar aqui rapidinho. Tem que lembrar. Esse é o detalhe importante. Olha só, deu menor do que R1 mais R2. Olha só, se deu menor, então significa que elas têm o mesmo centro? Não, presta atenção. Para ter o mesmo centro tem que ser 0. Elas têm 2 pontos em comum. Então, elas são secantes. Cadê a questão 2 aqui? Estávamos aqui. Então, elas são secantes. Volta na alternativa. Tangentes, não, secantes. 2 pontos em comum. Aqui e aqui. Beleza? Perfeito. Decolando para o futuro. Ah, meu, essa questão aí que o senhor colocou aí, nada a ver. Psst, ei, como assim nada a ver? É só pensar, porque é uma interdisciplinaridade. É uma questão lá da geografia. O Equador é o nome dado à linha imaginária que resulta da intersecção da superfície da Terra com um plano que contém o seu centro e é perpendicular ao eixo de rotação. O Equador divide a superfície da Terra em 2 hemisférios. O hemisfério norte, que contém o polo norte, e o hemisfério sul, que contém o polo sul. O raio do Equador mede cerca de 6.378 quilômetros. Esse aqui é o raio do Equador. Suponha que um sistema de coordenadas cartesianas tenha sua origem coincidindo exatamente com o centro da circunferência da linha do Equador. Olha só, pensa comigo aqui. Se o sistema de coordenadas tem a sua origem coincidindo com o centro da circunferência, então esse centro vai ser 0, 0. É a primeira observação que nós temos que fazer
nessa leitura do problema. É isso que nós, estudantes, precisamos entender. O texto dá dicas. Origem do sistema de coordenadas é esse ponto aqui, ó. É o ponto 0, 0. Se ele coincide com o centro da Terra, então o centro da Terra vai ter coordenada 0, 0. Analise as afirmações a seguir e assinale a verdadeira. Para facilitar o cálculo, adote o diâmetro equatorial igual a 12 unidades de comprimento. Percebam que agora, olha só, ele trouxe aqui o raio do Equador, 6.378 quilômetros. Né? Eu até acredito, né, depois eu vou verificar essa informação, que aqui seria o tamanho da linha do Equador. Né? Não sei, depois vamos verificar. Mas aqui ele fala o seguinte: para facilitar o cálculo, adote o diâmetro equatorial igual a 12 unidades de comprimento. Não é 12 metros, não é 12 quilômetros, não, são 12 unidades de comprimento. Unidades de comprimento terrestres. Beleza. Aí vem a pergunta. Na verdade, vem as 5 opções. A linha do Equador, supondo uma circunferência perfeita, tem como equação x² mais y² igual a 122. A equação normal da linha do Equador é dada por x² mais y² mais 144 igual a 0. A equação normal da linha do Equador é dada por x² mais y² mais 36. A equação normal da linha do Equador é dada por x² mais y² menos 144. A equação normal da linha do Equador é dada por x² mais y² menos 36. Vamos aqui montar, então, essa equação. Eu sei que é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Quem é A e B? A e B é o centro. A e B é o centro. Então, o centro é 0, 0. Quem é o raio? O raio é a metade do diâmetro. Como ele falou do Equador, cadê aqui? Ó? Equador. Então, eu vou pensar aqui nessa unidade que ele me falou. Diâmetro equatorial, 12 unidades. Se o diâmetro é 12, então o raio é 12 dividido por 2. O raio é 6. Raio 6. Daí eu venho aqui agora e faço a substituição. Vamos lá. X menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado igual a 6 ao quadrado. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 36. Não tem nenhuma equação desse jeito, todas estão igual a 0. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 36 igual a 0. Essa vai ser a nossa equação. Vamos lá ver onde está essa equação? Lá na letra E. Então, letra E é a nossa resposta. Diretor, essa daqui, beleza? Brincando com os números, aquele desafio. A é irmão de B, então aqui são irmãos. C é mãe de B. Se C é mãe de B, também é mãe de A, certo? Então é mãe de A e B. D é pai de C. Se D é pai de C, então D é avô do B. B é irmão do A, então também é avô. Qual a relação entre A e D? Cadê aqui? Ó? Entre A e D. Relação. Isso. Avó não, que não é homem, professor. É homem, professor. Presta atenção. Pronto. Senhores, fechamos mais uma aula de geometria analítica. Acabou? Vai ficar aí na expectativa.
não vou dizer nada, mas haverá sinais. Até a próxima aula.